todos. Para quem acessou o link dessa reunião, talvez de fora do curso de verão, né? A gente já está na segunda aula desse curso, então aproveito para dizer isso também, porque eu acho que alguns tópicos que a gente vai passar, eventualmente dependem de um contexto que já foi falado na aula anterior, então, só para esclarecer que essa aula ela foi pensada já como uma continuidade dentro do curso, né? Então, Gisele, eu vou começar, certo? Bom, eu vou então hoje centralizar essa conversa na Ellen Londino, né? A ideia aqui do encontro é que eu faça uma exposição e que depois a gente abra para perguntas e outras interações, mas acho que ao longo da minha exposição fica aberto para ele aqui e o Otto também complementarem, trazerem alguns comentários relevantes, e a gente segue dessa forma. Bom, então eu vou começar com uma introdução às epistemologias feministas, né? Então, discutir inicialmente como surge o encontro do feminismo com a ciência, né? Quais são os primeiros debates feministas sobre a ciência, como isso se torna propriamente uma epistemologia feminista, né? Muito se aproximando do debate pós-cuniano, e como a Ellen Londino se situa em meio às diferentes vertentes de epistemologias feministas. E daí, então, eu vou entrar nas discussões propriamente sobre a Londino, então, falar da lista de objetivos feministas, dos valores feministas que ela traz para a ciência, em oposição aos valores que ela denomina tradicionais, né, como aqueles que a gente já viu na aula anterior do Macmullen, mas que também são defendidos pelo Kuhn. Vou trazer os argumentos que ela usa para questionar uma distinção entre a diferença dos valores cognitivos e não cognitivos. Vou falar um pouco do conceito de heurística que ela traz, e vou fechar com algumas considerações finais, com alguns comentários críticos, bastante baseados no Lacey, mas que também acredito que a discussão um pouco mais profunda dessa crítica, ela pode ser retomada na aula sobre o Lacey, porque alguns dos conceitos que o Lacey usa para fazer essa crítica a Londino dependem também de um entendimento das próprias ideias dele, né? Então, acho que pode ser interessante voltar, retomar e aprofundar um pouco mais a discussão. Certo? Bom, a crítica feminista, que de alguma forma tem a ciência como foco, é anterior ao que podemos chamar de epistemologia feminista, que é a corrente filosófica do encontro entre a filosofia da ciência pós-kuniana e a crítica feminista. Virginia Woolf, em seu livro Um Teto Todo Seu, publicado em 1928, ao falar sobre as condições sociais da mulher e a produção literária, já esboça críticas à exclusão que mulheres sofriam em ao menos uma das instituições ligadas ao conhecimento, ao relatar as restrições em frequentar a biblioteca da Universidade de Oxford, o financiamento da educação e pesquisa feitas exclusivamente de homens para homens e a hegemonia dos livros de literatura ou acadêmicos escritos por homens, mesmo quando objeto de estudo eram as mulheres. Foi apenas a partir das décadas de 1960 e 1970, durante a chamada segunda onda feminista, que mulheres se articularam politicamente para reivindicar espaços na sociedade, até então exclusiva ou predominantemente masculinos. Educação e trabalho foram grandes alvos dessas reivindicações, e à medida que mais mulheres passaram a frequentar universidades, a filosofia feminista cresceu na academia. Os espaços feministas desse período se estabelecem reforçando uma especificidade de gênero, como grupos de conscientização, núcleos de mulheres nas disciplinas, estudos sobre a mulher, organização de periódicos feministas, dentre outros. Portanto, o encontro da crítica feminista com a ciência teve suas primeiras discussões em torno da questão da representatividade e da participação da mulher na ciência. Esse não é o tópico que a gente vai aprofundar aqui, mas ele tem alguma relevância também dentro desse tema, e, de certa forma, também não deixa de ser um tema que tem a sua questão até os dias de hoje, né? Só para citar um estudo recente, de 2015, conduzido por pesquisadores da Universidade de Wharton, Columbia, Nova York. Esses pesquisadores enviaram o mesmo e-mail para 6.500 professores de 89 diferentes disciplinas. Esse e-mail ele era assinado por um estudante fictício que solicitava uma conversa sobre uma possível pesquisa de doutorado. As assinaturas dos e-mails variavam de maneira aleatória com os nomes típicos de diferentes gêneros, diferentes raças e diferentes etnias. E uma taxa de resposta muito maior foi observada
para os e-mails assinados por homens caucasianos, mesmo quando esses e-mails eram direcionados a professores de grupos minoritários, né? As reflexões feministas das décadas de 1960 e 1970 não apenas ganharam espaço no âmbito acadêmico das ciências sociais e da filosofia, como tiveram um notável impacto sobre a sociedade, ocasionando uma maior presença de mulheres na ciência. Esse fato, combinado às estruturas das reflexões feministas, que forneceram bases para investigar os mecanismos sociais que constituem as diversas manifestações da desigualdade de gênero, levaram a crescentes denúncias dessas manifestações também no âmbito das teorias e da atividade científica. Os exemplos mais emblemáticos desse processo podem ser encontrados nas críticas às teorias, em especial no campo da biologia e da medicina, que buscam atestar, através de metodologias científicas, que a desigualdade entre homens e mulheres observada na sociedade possui causas psicológicas, neurológicas ou hormonais. O tamanho médio do cérebro das mulheres, tipicamente inferior ao tamanho médio do cérebro dos homens, ainda que estudos do mesmo campo que tenham questionado essa diferença quando ela é relativizada em função do peso, serviu como evidência para sustentar que mulheres apresentavam uma inferioridade intelectual natural do sexo feminino. Em 1979, um grupo de mulheres arqueólogas norueguesas se reuniram em uma conferência sob o título, abre aspas, Eram Todos Homens? A partir de um olhar voltado para o que estava faltando e o que poderia ser aprendido, partindo de análises dos papéis e relações de gênero, das divisões de trabalho submetidas ao gênero e do simbolismo sexo-gênero na arqueologia, os participantes relataram resultados surpreendentes quando reexaminaram bases de dados, teorias explanatórias dominantes e convenções de interpretação amplamente aceitas pela comunidade da arqueologia. Essa conferência feminista na arqueologia resultou em uma coleção de ensaios que evidenciaram, por exemplo, a participação de mulheres em atividades como pesca de mariscos, colheitas e seleções de sementes e construções de sambaquis em sítios arqueológicos da pré-história na região da América do Norte. Evidências essas que afetaram a noção predominante sobre a divisão sexual do trabalho nessa região. A crítica aos modelos predominantes da arqueologia também questionou a ênfase dada às atividades masculinas, como a caça e a confecção de artefatos de caça, né? A gente divide os períodos históricos entre Neolítico, Paleolítico, pedra polida, pedra lascada, então eles estão centralizados na noção das armas utilizadas especificamente na caça. Quando a atividade de coleta, de caça de pequenos roedores e a confecção de objetos para armazenamento e consumo de alimentos, atribuída às mulheres principalmente, podem apresentar um papel tanto ou mais relevante que a caça para a subsistência dos grupos nesses contextos. Os exemplos de atividades ofuscadas pelos paradigmas da arqueologia são muitos e podem ser conhecidos em detalhes através do trabalho da Alison Wiley. O grande volume de denúncias suscitou reflexões mais profundas e sistemáticas, que ressoaram com o debate contemporâneo da filosofia da ciência. Então, a crítica do positivismo lógico, em particular o debate sobre valores e ciência, trouxe reflexões sobre a neutralidade da produção do conhecimento científico. A fenomenologia e a perspectiva do construtivismo social introduziram o papel do contexto, dos sentimentos pessoais e do situacionismo social na filosofia da ciência. Surge assim a epistemologia feminista, uma reflexão feminista sobre a ciência, orientada não apenas para a questão da educação e da representatividade das mulheres na produção científica, mas para o próprio conteúdo científico, bem como para os seus aspectos metodológicos, práticos e seus fundamentos epistemológicos. Bom, em 1986, a Sandra Harding propôs uma leitura das epistemologias feministas conforme 3 correntes, né? Então, seria o empirismo feminista, a teoria feminista do ponto de vista ou do standpoint, e o feminismo pós-moderno da ciência. Essa categorização ela é amplamente utilizada por muitos autores. Se vocês forem na enciclopédia de Stanford sobre epistemologias feministas, ela estrutura toda a enciclopédia de Stanford, mas ela é conhecidamente limitada, né? Cada uma dessas correntes possui interpretações fortes ou fracas, que levam a divergências internas e a convergências entre as 3 correntes, em muitos casos. Algumas autoras são especificamente difíceis de classificar sob essas 3 correntes, mas a estrutura da Sandra Harding permite extrair uma espécie de panorama dos principais debates da epistemologia feminista e permite, em alguma medida, também localizar a Ellen
colocar uma ciência de melhor qualidade, esses vieses androcêntricos eles podem ser corrigidos. Os exemplos de empirismo feminista são a Elizabeth Anderson e a Ellen Longino. O feminismo do ponto de vista, também conhecido como feminismo do standpoint, em alguns casos traduzido como feminismo perspectivista, ele se baseia na teoria marxista do standpoint e pressupõe que a experiência vivida por mulheres permite uma perspectiva epistemologicamente superior quanto aos fenômenos em que o gênero e o sexo estão implicados, né? Também tem uma corrente que tem interpretações mais fortes ou mais fracas, que tem como exemplo Nancy Herstock, Hilary Rose e a própria Sandra Harding, e foi bastante criticado, em particular, pelo feminismo pós-moderno da ciência, porque a própria noção de uma perspectiva feminista, ela encontrou alguns problemas diante da crítica de que o grupo Mulheres, ele é um grupo extremamente diverso, que intersecta com várias outras categorias, como raça, classe, nacionalidade, etnia, sexualidade, e, inclusive, esse é um dos aspectos que o feminismo pós-moderno da ciência traz como crítica, né? Que é uma linha que pode tanto orientar a perspectiva pós-moderna para a ciência, quanto para o próprio feminismo, né? Então, você pode tanto questionar, a partir muito do construtivismo social, algumas perspectivas sobre a ciência, algumas autoras criticam o ideal da objetividade, supondo que ele seria inalcançável e que a ciência ela é uma forma de discurso, uma forma de política, e, enfim, a exemplo de ideias que são pós-modernas não só dentro das feministas, né? Alguns outros autores também argumentam nesse sentido, ou pode se tratar de um pós-modernismo quanto ao feminismo. Então, ter uma discussão que questiona qualquer forma de essencialismo na ideia de definir o que é mulher, né? Então, algumas autoras vão tentar trazer argumentos de que a mulher teria uma propensão natural a assumir determinados pontos de vista, muito na ideia do cuidado, e, enfim, esse é um ponto bastante discutido pelo feminismo pós-moderno, né? Que vai entender a sexualidade, o gênero, como construtos, e que, como construtos, são dotados de uma diversidade que torna complicado, em muitos momentos, você tentar unificar a voz do que seria esse grupo mulheres, né? Então, nesse sentido, a Ellen Longino, ela está muito mais próxima de um empirismo feminista, mas, como eu disse, ela, ao longo, inclusive, do próprio trabalho dela, acho que ela foi incorporando alguns aspectos críticos também dessas outras correntes, né? E hoje eu acho que dá para dizer que existe realmente mais uma confluência entre esses três pontos de vista, né? Eu acho que é bastante raro hoje em dia ter alguma autora que tente argumentar em torno de uma superioridade epistêmica do grupo feminino, né? Enfim, vamos continuar, que eu acho que essas discussões também vão ficando mais claras ao longo da apresentação, né? Então, a Ellen Longino, ela é estadunidense, ela é nascida em 1944, ela se graduou em literatura inglesa, fez mestrado em filosofia e recebeu o doutoramento em filosofia da ciência pela Johns Hopkins University em 73, ministrando aulas de filosofia da ciência em diversas universidades nos Estados Unidos, até entrar para o departamento de filosofia da Universidade de Stanford em 2005, onde recebeu o título de professora emérita. Nos anos 1970, quando foi a primeira professora mulher a dar aulas em tempo integral na Universidade de San Diego, Longino se envolveu com um grupo estudantil feminista, a Frente de Libertação das Mulheres, ministrando cursos sobre feminismo e ciência no recém-formado grupo de estudos sobre a mulher. Longino aponta o trabalho das biólogas Ruth Hubbard e Ruth Bleier sobre vieses androcêntricos na pesquisa em biologia como uma influência dessa época, e foi através de uma parceria com uma outra Ruth, a Ruth Duell, no início dos anos 1980, que a Longino iniciou o seu trabalho sobre valores, ciência e feminismo, culminando no lançamento do seu primeiro livro, o Science as a Social Knowledge, ou Ciência como um conhecimento social. É interessante esse pequeno histórico da Longino, porque ele reflete bastante esse outro histórico, né, da formação das epistemologias feministas, né? Elas surgem
em certa medida, por causa de uma maior presença de mulheres na ciência, que começam a levar um olhar mais crítico e levantar, talvez, teorias alternativas para teorias que, de alguma maneira, envolviam gênero e sexo, e, ao mesmo tempo, isso se unindo com o debate filosófico, ela, enquanto filósofa, culminou numa linha de pesquisa dentro de uma epistemologia que pense essa crítica feminista sobre a ciência, né? Então, já vou começar, então, a apresentação propriamente sobre a Londino. O que a gente está usando aqui como referência são 2 artigos, principalmente, um de 96, o outro de 2008, inicialmente publicado na revista Science Studia em 2017. Eles são artigos que têm uma estrutura um tanto semelhante, porque ambos trazem tanto uma crítica ao que a gente chama de valores tradicionais, quanto os argumentos para se pensar em uma lista de valores alternativos diante da crítica feminista à ciência. A diferença, basicamente, é que no primeiro, esses argumentos todos servem para que a Londino crie um raciocínio em torno de um questionamento sobre os valores cognitivos e não cognitivos, um questionamento sobre essa distinção, ou pelo menos uma distinção rígida, né, entre esses valores. E no segundo, a Londino traz a ideia de heurísticas, né, de uma heurística feminista, né. E, enfim, como contribuição relevante de Londino ao debate sobre ciência e valores, temos a crítica aos valores cognitivos ou superempíricos, que vamos denominar aqui de valores tradicionais da ciência. Os valores tradicionais são precisamente aqueles defendidos por McMullen, assim como por Kuhn, como valores cognitivos, e que, diferentemente dos valores sociais, compreendidos como os valores morais, políticos e ideológicos, são reconhecidos como legítimos para orientar a escolha de teorias, partindo da tese da subdeterminação e do corolário de que apenas os dados empíricos são insuficientes para determinar a escolha de teorias. Como já vimos na aula anterior, o próprio McMullen reconhece que valores como simplicidade e coerência externa não são aplicados no mesmo grau de relevância para toda e qualquer escolha de teorias e que pode haver discordância entre pesquisadores. Mas, ainda assim, compreende que haja um aspecto distintivo para esses valores com relação a valores morais e éticos, sendo o papel desses últimos destituídos de um lugar legítimo para a ciência, né? Então, apenas os valores cognitivos, na perspectiva do McMullen, teriam um lugar legítimo na ciência, né? Então, a Londino também parte da tese da subdeterminação para argumentar que os dados empíricos são os fundamentos menos revogáveis no processo de avaliação de uma teoria, mas que, apesar disso, eles subdeterminam as teorias, né, os modelos e as hipóteses para os quais eles servem como evidência. Londino argumenta ainda que o conteúdo e a linguagem utilizada nos dados difere das hipóteses explicativas, né? Tipicamente, dados evidenciam correlações, enquanto hipóteses buscam estabelecer causalidades, né? Existem várias formulações a respeito da tese da subdeterminação, né? Isso é importante ressaltar. Vou me limitar aqui ao exemplo, inclusive, acho que esse é um dos possíveis exemplos de uma manifestação da subdeterminação, né? A ideia de que a correlação não necessariamente significa causalidade. Esse é um exemplo bastante clássico, né, da estatística. É um ensinamento, né, da estatística. Correlação não significa causalidade, né? E só para ilustrar um pouco esse caso, eu acho que o conceito da subdeterminação ele é um pouco abstrato para quem não tem muita familiaridade com ele, né? Então, tentei trazer aqui talvez um exemplo um pouco mais palpável, mais prático do dia a dia, baseado nessa noção de que correlação não leva à causalidade, né? Então, por exemplo, um estudo recente mostrou que cidades com maiores índices de poluição possuem correlação com incidência de surtos de Covid. Se a hipótese nesse caso for de que a poluição pode agir sobre o organismo dos habitantes de forma a torná-los mais suscetíveis a contrair a doença, a correlação encontrada corrobora com a hipótese. Mas se analisarmos melhor o contexto,
Se buscarmos outros dados de cidades poluídas em comparação às menos poluídas, com uma alta densidade demográfica, maiores disparidades de renda, e se alguma dessas variáveis tiver alguma correlação com aquelas outras duas, não há nenhuma garantia de que a poluição é um ou o principal fator causal de maiores casos de Covid em uma cidade. Inclusive, um exemplo ainda mais didático, né, o que a gente chama de correlações espúrias. São correlações que estatisticamente têm uma significância, né? Então, uma variável caminha junto com a outra em alto grau, chegando assim 90%, 99% de correlação, mas essas variáveis claramente não têm nenhuma relação, né? É como esse caso aqui do taxa de divórcios no Maine e o consumo per capita de margarina. A variação dessas duas variáveis, elas, por alguma razão, elas podem estar conectadas com uma terceira variável, ou isso pode ser puramente uma coincidência, mas por alguma razão você encontra uma correlação de mais de 99% entre essas duas variáveis, né? Inclusive, esse site é muito interessante, ele tem vários exemplos de outras correlações espúrias, né? Então, é certo que, em termos práticos, há um rigor em se estabelecer causalidades a partir de correlações, né? Testes de hipóteses alternativas são obrigatórios em muitos casos. O problema é que não há nenhuma garantia formal, muito menos prática, de que todas as hipóteses alternativas possíveis sejam testadas. Muitas vezes faltam recursos epistemológicos para que elas sejam concebidas, e é o caso da maioria das teorias com vieses androcêntricos e sexistas. Uma pesquisa que evidencia uma correlação entre sexo e desempenho em testes de matemática, suportando a hipótese com o fato de que mulheres têm um cérebro menor, dificilmente levantará como hipótese alternativa a noção de que existiria uma espécie de condicionamento sociocultural sobre indivíduos em função do sexo deles, os interesses e as oportunidades. Se as bases teóricas de uma pesquisa estiverem fundamentadas apenas em um determinismo biológico, como estrutura conceitual e como concepção dominante, hipóteses alternativas como o da influência sociocultural dificilmente serão consideradas. Existem hipóteses alternativas invisíveis para uma comunidade científica, ou mesmo para uma determinada época, para um determinado lugar, né? Então, Lundino parte da definição de que valores cognitivos são, abre aspas, isso é importante, a definição que a Lundino toma sobre os valores cognitivos norteia toda a discussão, né? Então, abre aspas, os valores cognitivos seriam uma qualidade das teorias, modelos ou hipóteses que podem servir, independentemente do contexto, como um critério aplicável universal de seus valores epistêmicos. Então, a filósofa propõe a questionar a noção de valores cognitivos ou valores epistêmicos, em especial no que se refere à tentativa de autores como Kuhn e McClellan de enumerar esses valores a fim de alcançar uma universalidade de aplicação. Mas Longino também se propõe a questionar a distinção rígida entre esses valores e um outro conjunto de valores compreendido como sociais, ou não cognitivos, ou não epistêmicos. Para tanto, a autora parte de uma crítica à lista de valores cognitivos do Kuhn, que seriam acurácia, consistência interna, consistência externa, simplicidade, abrangência e fertilidade ou fecundidade, para gerar uma lista de valores alternativos que satisfaçam os objetivos de pesquisa conduzidos sob uma perspectiva ou uma crítica feminista, baseado nas diversas críticas que os estudos feministas da ciência fizeram sobre teorias que reforçam vieses de gênero e vieses androcêntricos e que apagam diferenças de sexo e gênero quando essas afetam consideravelmente as interpretações e os resultados dentro de uma teoria. Então, vamos ao primeiro desses valores dessa lista alternativa que a Lundino traz. Então, o primeiro deles é a adequação empírica, né? Então, em consonância com a lista dos valores tradicionais, a Lundino reitera a importância da adequação empírica. Só para esclarecer, eu não vou trazer exatamente a crítica que a Lundino faz a cada um dos valores dessa lista de valores tradicionais, porque o próprio exercício dela de trazer os valores alternativos já cria uma tensão com os outros valores. Então, essa crítica aos valores tradicionais, ela vem vindo à medida
que eu vou falando de cada um dos valores alternativos dela. Então, a adequação empírica, Longino argumenta, né, que reforça a importância desse valor, citando autores biólogos e filósofos, como a Ruth Bleier, N. Fauci Sterling, Richard Lewontin e Ruth Dowell, que recorreram justamente ao critério da adequação empírica para evidenciar maus usos ou más correspondências entre dados empíricos e hipóteses em programas de pesquisa etiológicos na biologia, baseados na diferença entre os sexos, ou seja, pesquisas que buscam evidenciar causalidades em fenômenos socialmente observados, como é o caso dos já citados estudos que buscam atribuir razões fisiológicas, neurológicas e hormonais para as diferenças socialmente observadas entre os diferentes sexos. Pode tanto se tratar de uma investigação orientada à qualidade do desenho de uma pesquisa e da coleta de dados, por exemplo, se a amostragem é devidamente aleatória, se os grupos de pesquisa estão devidamente representados em sua diversidade, se as correlações apresentam alto grau de confiabilidade estatística, quanto à capacidade preditiva das teorias, por exemplo, se há exceções a regras e por que elas se manifestam. Um segundo valor, e que já difere da lista de valores tradicionais, é o valor da novidade. Então, em contraste com o valor da consistência externa, Longino identifica nos trabalhos feministas uma valorização da novidade nas teorias, ao menos no âmbito das teorias que dialogam com sexo e gênero. É notável, porém, que o argumento de Longino para questionar a relevância do valor da consistência interna para a escolha de teorias independe das particularidades da crítica feminista, né? Então, a consistência com teorias de outros domínios só tem valor epistêmico se supomos que essas outras teorias são verdadeiras. Isso na voz da Longino. O valor probatório da consistência é, então, relativo à verdade das teorias para as quais a consistência é recomendada. Fecha aspas. Se os vieses indesejados pelas feministas constituem certas concepções dominantes, tal como na arqueologia, teorias alternativas que satisfaçam o valor da adequação empírica, ao mesmo tempo que proporcionam uma nova perspectiva em campos de conhecimento com vieses androcêntricos, são tomadas como preferíveis pelas feministas. Portanto, o rompimento da influência dos modelos explicativos aceitos ou uma oposição ao valor da consistência externa é necessário nesses casos. O valor da novidade pode se manifestar, abre aspas, seja ao postular diferentes entidades e processos, adotar diferentes princípios explicativos, incorporar metáforas alternativas, ou por buscar descrever e explicar fenômenos ainda não sujeitos à investigação científica. Fecha aspas. A consistência externa é um valor que tem um peso tão significativo na ciência mainstream que, em alguns casos, leva a um certo constrangimento por parte de um cientista a buscar linhas de pesquisas que valorizam a novidade. Retomando a pesquisa da Alison Wilde sobre as teorias opositoras na arqueologia, a autora cita um testemunho da arqueóloga Ruth Tringham, que rejeitou o convite para participar do congresso Eram Todos Homens, promovido pelas arqueólogas feministas, mas posteriormente passou a desenvolver pesquisas ao lado delas. A Ruth Tringham disse, abre aspas, meu desejo de manter a respeitabilidade e a credibilidade como arqueóloga científica foi mais forte que minha motivação para considerar as relações de gênero. Então, ela justifica porque ela não teria participado num primeiro momento, a partir dessa noção de um constrangimento, talvez, de aderir a uma linha de pesquisa não tradicional dentro da área dela de estudos. Um terceiro valor, então, apontado pela Longino, é o da heterogeneidade ontológica. Comparado com a lista dos valores tradicionais, então, é um valor que confronta, em certa medida, ele confronta pelo menos uma das interpretações do valor da simplicidade. Então, para Longino, os parâmetros acerca da simplicidade na escolha entre teorias são frequentemente abstratos ou dificilmente universais. Essa é uma das críticas que ela faz ao valor tradicional por si, né, sem necessariamente essa oposição a partir de um valor feminista. Se tomarmos uma interpretação ontológica das teorias, a simplicidade estaria relacionada a uma menor quantidade de entes, ou fatores, ou processos envolvidos. A simplicidade implica a metafísica de que o universo e a sociedade, e o comportamento humano, por extensão,
são redutíveis ao menor número possível de elementos, regidos por regras simples, por variáveis independentes. Sem contar que a simplicidade pode fazer sentido na física, mas certamente não é bem-vinda do mesmo modo em modelos preditivos meteorológicos, por exemplo. A uniformidade esperada na observação de um dado fenômeno, ou o grau de tolerância com relação aos pontos fora da curva, podem gerar diferentes relatos. A partir dessa crítica, Londino defende o valor da heterogeneidade ontológica. Esse valor é particularmente interessante, porque ele é aplicável aos objetivos feministas, mas a crítica pode se estender para áreas do conhecimento não correlatas ao gênero e ao sexo, como o exemplo da meteorologia. Em particular, a crítica feminista à homogeneidade ontológica, que seria, na verdade, o verdadeiro opositor à heterogeneidade ontológica, né? A ideia de uma homogeneidade ontológica, que pode ser pensada como uma das formas de manifestação da simplicidade. Então, em particular, a crítica feminista à homogeneidade ontológica argumenta que ela leva a um apagamento das diferenças biológicas e sociais entre as pessoas. Na pesquisa médica, a concepção homogênea sobre os indivíduos facilita a identificação da eficácia dos fármacos, mas ignora possíveis interações particulares, por exemplo, em mulheres e pessoas não brancas. Nos Estados Unidos, até surgiu um decreto do Congresso nos anos 1990, pouco se sabia sobre a efetividade e as dosagens apropriadas de medicamentos para mulheres. Na biologia, em especial na primatologia, a homogeneidade ontológica também se manifesta. Abre aspas. Uma abordagem de investigação que requer espécimes uniformes, isto é, homogeneidade ontológica, pode facilitar a generalização e corroborar com o valor da simplicidade, mas ela corre o risco de perder diferenças importantes, de modo que o macho da espécie acaba sendo tomado como paradigmático para a espécie. Uma crítica semelhante é feita aos modelos econômicos ortodoxos. O economista Gary Becker trata os interesses domésticos como homogêneos e representados pelas escolhas do, abre aspas, patriarca benevolente. O ator no mundo cujas escolhas determinam os padrões de consumo domésticos, apagando e hierarquizando as relações domésticas de gênero. As economistas Nancy Folbre e Bina Agarwal oferecem um modelo alternativo, que evidencia no âmbito doméstico indivíduos com interesses independentes e, por vezes, conflitantes, tal como mulheres, crianças e idosos, ao invés de assumir que as escolhas domésticas refletem igualmente o interesse de todos os membros. Esse valor também interage, em alguma medida, com o da mutualidade de interação. Eles acabam funcionando junto. Porque o valor da mutualidade de interação, ele tem algum caráter opositor aos valores tradicionais do poder explicativo e da generalidade, que valorizam modelos teóricos unificadores e oferecem modelos lineares, unidirecionais e unicausais, pois esses apresentam uma maior capacidade generalizadora, né? Londino argumenta assim. O valor da mutualidade de interação, por outro lado, busca favorecer teorias que supõem as interações entre os entes envolvidos como complexas, permitindo hipóteses de interação mútua, quando certos modelos apresentam hierarquias conceituais ou metafóricas de validade questionável. Esse valor auxilia a evidenciar uma prática da biologia e das ciências sociais que com frequência reforça vieses androcêntricos. O exemplo emblemático é a crítica ao modelo tradicional de fertilização na biologia reprodutiva. Essa crítica é feita pela Emily Martin. O espermatozoide é tipicamente concebido como ativo e o óvulo passivo, uma espécie de receptor inerte no processo. Representações alternativas a esse modelo enfatizam o papel ativo do óvulo na estabilização da mobilidade dos espermatozoides, bem como na liberação de substâncias que permitem sua passagem. A mutualidade de interação também pode aparecer combinada ao valor da heterogeneidade ontológica, que, ao favorecer teorias com maior granularidade ou maior diversidade de entes, como as teorias econômicas citadas anteriormente, também pode e deve evidenciar as complexidades das interações, sem pressupor necessariamente que haja hierarquias ou dominâncias entre os entes analisados. Quinto valor
é a aplicabilidade às necessidades humanas. Então, enquanto os valores anteriores seriam de natureza formal das hipóteses, modelos e teorias, Londino define esse, o próximo critério, como pragmáticos. Ao contrário da perspectiva que concebe uma demarcação rígida entre ciência pura e aplicada, a crítica feminista tende a subscrever a concepção da ciência contemporânea como tecnociência, ou seja, reconhecendo o caráter tecnologicamente direcionado da produção científica e atribuindo ao cientista algum grau de responsabilidade sobre como seu trabalho é aplicado na sociedade. A crítica feminista tende a favorecer teorias e modelos que podem ser usados para reduzir desigualdades, em particular de gênero, mas não apenas, e melhorar a condição de vida de grupos mais vulneráveis. Esse favorecimento se opõe, em particular, ao desenvolvimento de pesquisas para fins de defesa, né, as pesquisas militares, ou mesmo contra o agronegócio de capital intensivo. Londino contrasta esse e o próximo valor como o critério tradicional, com o critério tradicional da fertilidade de uma teoria, ou da fecundidade de uma teoria, que também está sujeito à crítica de que teorias podem ser fecundas ou não, conforme o contexto. A exemplo da relatividade para Leibniz, em comparação a Einstein, né? Além disso, enquanto a fertilidade valoriza a capacidade de uma teoria de gerar problemas e de levantar outras pesquisas e dados relacionados, bem como de interagir com outras teorias, ou seja, aspectos orientados para dentro da atividade científica, os valores feministas preferem pesquisas que se orientem pelas consequências empíricas no mundo, né? Eu falei que ia deixar a crítica um pouco mais para o final, mas essa relação, essa comparação que a Londino faz entre o valor da fertilidade e esses valores pragmáticos, né, de aplicabilidade, e também o da difusão de poder, ela me incomoda em particular, porque eu acho que os outros argumentos que ela traz, eles têm bastante razões de serem trazidos, eles fazem sentido. Esse, em particular, no modo como ela traz, ele, para mim, não faz, porque eu não vejo de que maneira a fertilidade de uma teoria comprometeria o projeto, a perspectiva de uma responsabilidade ou de uma utilidade de uma teoria. Eu não consigo entender essa relação. Inclusive, eu diria que a fertilidade ela pode ser entendida como um valor desejável para uma perspectiva feminista. Inclusive, até diria que ela chega a ocorrer, né? Então, à medida que a crítica feminista traz uma nova perspectiva, né, até motivada pelo ideal da novidade, pelo valor da novidade, ela acaba trazendo novas pesquisas que, de alguma medida, seguem esse mesmo pressuposto, né? Então, não diria que a fertilidade ela contradiz, em alguma medida, o ideal feminista. Bom, só um golinho. Bom, tudo certo por enquanto? Os meninos não querem fazer nenhum comentário? Acho que é importante você ter trazido esse comentário. A gente deve voltar assim ao final, porque parece que não tem. Na verdade, ela poderia ter mantido a virtude da aplicabilidade sem ter um correlato ao qual ela está se contrapondo, né? Porque é que ela está jogando para o sentido político da ciência, para a tecnologia, né? Não tem um correlato ao qual ela precisaria se contrapor, né? Eu acho que exagerou, né? Na minha visão, você consegue ter ainda a manutenção de um objetivo político para a ciência sem necessariamente isso ser comprometido pelo valor da fertilidade. Eu não consigo entender muito bem essa relação. Então, é só esse ponto que eu queria trazer esse comentário ao longo. Mas, bom, vamos continuar para o próximo valor também pragmático, que é o da difusão de poder. Esse valor, ele se refere a uma certa democratização da atividade científica. Então, ele favorece projetos em que a produção de conhecimento e a aplicação desse conhecimento envolvam princípios como a acessibilidade, em oposição a, por exemplo, altos custos e altas demandas técnicas e tecnológicas na pesquisa científica. Esse valor ele também endossa uma certa autonomia
ao usuário final das técnicas que são produzidas dentro dessas pesquisas, né? Por exemplo, na saúde, a crítica feminista advoga em favor da medicina preventiva, mais barata, acessível e, em casos, mais eficaz que a curativa. Elas também valorizam métodos de saúde que atribuam à mulher uma maior autonomia de decisão e de cuidados com o próprio corpo. Na economia e na engenharia, feministas questionaram o nível de exigências de conhecimentos em ciências exatas como acima do necessário para essas áreas. Essas exigências também serviriam como espécie de barreiras para o ingresso e a participação de grupos menos privilegiados nessas áreas de formação e pesquisa. Na agricultura e na ecologia, técnicas de menor custo e recorrendo a uma perspectiva de produção sustentável, como conservação e fertilização do solo, também foram advogadas por feministas e ecofeministas. Então, resumindo, esses são os valores que constam na lista de valores alternativos da Longino, né? Então, como eu falei, eles vêm de uma observação, de uma crítica, de estudos feministas dentro da ciência, né? Promovido por feministas de dentro da ciência, onde a Longino observou que esses valores, de alguma maneira, permitiam, que incentivavam, de alguma maneira, que essa crítica fosse feita, né? Então, Longino argumenta que tanto os valores tradicionais quanto os valores feministas possuem o mesmo status epistêmico em seus objetivos de auxiliar o pesquisador a se aproximar da verdade. Ela argumenta que não há bases lógicas para defender que os valores tradicionais são universalmente mais confiáveis, mas que se ambos a mesma validade epistêmica, deve haver razões, dependendo do contexto, para optar por um ou pelo outro. Essa decisão deve se pautar pelo objetivo da pesquisa. Abre aspas. O que torna feministas feministas é o desejo de desmantelar, eliminar, finalizar a opressão e a subordinação das mulheres. Isso requer a identificação dos mecanismos e das instituições de gênero. O objetivo cognitivo das pesquisadoras feministas é, portanto, o de revelar a opressão de gênero, revelar a operação de gênero, tornando visível tanto as atividades consideradas do gênero feminino e os processos pelos quais elas são tornadas invisíveis, como a identificação dos mecanismos simbólicos e institucionais aos quais as agentes do gênero feminino são subordinadas. Fecha aspas. Portanto, a lista de valores apresentada por Longino serviria como uma espécie de recomendação a pesquisadores que subscrevem a esse objetivo. Para que esse objetivo tenha maior chance de ser alcançado, o uso dessa lista alternativa de valores para a escolha de teorias é recomendado. Os mesmos valores também podem ser úteis para pesquisas com objetivos distintos, incluindo aqueles que buscam assinalar vieses e invisibilidades em teorias a partir de um olhar crítico envolvendo categorias sociais, além do gênero, como raça, orientação sexual, classe social, etnia e nacionalidade. Longino reconhece, porém, que sua lista é provisória, assim como podem ser os objetivos feministas por ela descritos. Longino também reconhece que, mesmo dentro do feminismo, o conjunto de valores por ela propostos partem de uma determinada concepção de feminismo, e que diferentes concepções de feminismo poderiam levar a uma lista diferente de valores. Talvez em débito com o feminismo interseccional e a epistemologia feminista pós-moderna, né, como eu tinha falado ali no início, que a crítica das três vertentes tenderam a uma certa convergência em alguns aspectos, né? Então, essa crítica, que assinala a diversidade interna do grupo mulheres, através da interação complexa com outras categorias sociais, Longino afirma que, abre aspas, se há algo como um ponto de vista feminista, então há vários. As considerações sobre o conhecimento científico defendidas aqui permitem outras concepções feministas da ciência. Ela também afirma que, abre aspas, o próprio conceito de gênero mudou como consequência da investigação feminista. Reconhecer a falta de unidade, tanto do gênero quanto das formas de subordinação de gênero, pode requerer ou uma mudança no objetivo cognitivo ou uma mudança das virtudes. Então, finalmente, sobre
a dicotomia entre valores cognitivos e não cognitivos, né? E, novamente, aqui, me restringindo aqui aos argumentos da Longino, né? Então, a lista de valores feministas para a ciência evidencia como um objetivo político explícito afeta completamente os valores tomados para a escolha entre teorias. A crítica de Longino a cada um dos valores tradicionais também enfatiza a falta de universalidade desses valores, ou suas sensibilidades ao contexto e aos pressupostos de fundo, que nem sempre estão evidenciados e que podem estar carregados de valores sociais. À exceção da adequação empírica, que é um valor universal, qualquer valor utilizado estaria fundamentado, explícita ou implicitamente, em aspectos cognitivos, mas também em aspectos morais, políticos ou estéticos. Abre aspas, ela vai dizer, em geral, entretanto, apenas as comunidades de pesquisa opositoras, como é o caso da crítica feminista, reconhecerão a relação de seus valores com seus objetivos sociopolíticos. Fecha aspas. A estrutura pragmático-teleológica, apresentada por Longino, fornece um conjunto de valores úteis para o alcance de um determinado objetivo cognitivo. Ao invés de uma universalidade, os valores de Longino reconhecem tanto uma provisoriedade quanto uma localidade em função desse objetivo. Faltariam aos valores tradicionais uma articulação dos objetivos cognitivos aos quais eles estariam a serviço. Por outro lado, podemos pensar que uma pesquisa que tenha objetivos cognitivos opositores, ou seja, que tem como objetivo revelar manifestações sistemáticas de um determinado viés, como é o caso dos estudos feministas sobre a ciência, certamente esse tipo de pesquisa precisará se apoiar em valores que se opõem aos tradicionais em maior ou menor grau. Mas existe um espaço epistêmico igualmente válido para pesquisas cujo objetivo cognitivo seria dar continuidade às investigações em torno de um paradigma dentro de uma ciência normal, que talvez seja o objetivo cognitivo mais geral da ciência compreendida como mainstream. Longino reconhece que esses valores não são necessariamente conservadores, né, os valores tradicionais, ou socialmente regressivos, mas eles certamente não são neutros, como se pode pretender, ela vai argumentar. O que talvez faltam a esses pesquisadores é uma sensibilidade para compreender que os paradigmas que operam sob os valores tradicionais podem estar sujeitos aos problemas epistêmicos que as ciências opositoras eventualmente apontam, e que, conforme a interação entre as comunidades de pesquisa, novos paradigmas podem e talvez devam ser estabelecidos. Então, sobre heurísticas, virtudes e valores, né? Como eu comentei nesse artigo dela de 2008, ela traz não só uma discussão em cima de valores, mas ela traz também o conceito de heurísticas, né? É válido mencionar que a forma como a Longino trabalha a discussão dos valores, em muitos momentos não restringe o conceito de valores apenas para o momento de escolha das teorias, né? Como um critério adicional ao da adequação empírica para que você conduza uma avaliação ou uma escolha de teorias. Ela trata com uma certa indistinção esses momentos, né? Por isso o conceito de heurística, de certa forma, ele é interessante. Então, Longino também trata como sinônimo de valores o termo virtudes, pois não estaríamos apenas falando da valorização de determinados atributos pelos pesquisadores, mas de propriedades ou qualidades de uma teoria, modelos ou hipótese. Em seu artigo Valores, Heurística e Política do Conhecimento, Longino passa a fazer uso também do termo heurística. Uma heurística, de maneira genérica, significa um meio, uma ferramenta, um processo pragmático que fornece para problemas complexos um direcionamento a uma solução que resguarda alguma confiabilidade satisfatória. Não necessariamente verdadeira, mas em alguma medida útil para o objetivo de aproximação à verdade. De forma mais simples, uma heurística pode ser entendida como um atalho lógico que facilita a tomada de decisão. Heurística é bastante utilizada na matemática, na ciência da programação, né? Aplicativos como o Waze e o Google Maps, eles usam bastante de algoritmos heurísticos, que são algoritmos que resolvem problemas que, se tivessem que dar uma resposta ótima, se uma equação matemática resolvida 100%, eles não teriam
tempo de processamento ou capacidade de processamento. Então, eles desenvolvem técnicas mais simplificadas, que não necessariamente chegam numa resposta ótima, mas que, pela lógica, ela é satisfatória. Ela é próxima a essa resposta ótima e ideal. Então, no contexto das ideias de Londino, o conceito de heurística enfatiza um certo para-quê dos valores. Quando tomados em um determinado conjunto, os valores constituem um modo de facilitar a identificação de padrões no mundo empírico. As heurísticas são normalmente assimiladas por um investigador à medida que ele é treinado dentro de uma certa comunidade de pesquisa. Ao se manifestarem não apenas no processo de escolha de teorias, mas lá no início, no momento em que se está tentando formular modelos ou fazer escolhas dentre as direções a seguir, os valores ou heurísticas cumprem um papel direcionador dos modelos e teorias. O problema em se ter apenas um conjunto de valores, né, ou uma heurística, compreendidos como científicos, é que ao servirem como os únicos guias no desenvolvimento da pesquisa, eles podem impedir investigações alternativas. Londino argumenta ainda, a partir da crítica que alguns teóricos fazem à tese da subdeterminação, de que na prática os cientistas não trabalham como a tese prevê exatamente, porque desde o início as heurísticas teriam um papel. São elas que direcionam a formulação dos problemas, orientam os dados a serem coletados, ou modelos a serem utilizados, e supõem como mais prováveis e plausíveis determinadas hipóteses em detrimento de outras. Nesse sentido, e vou falar um pouquinho mais para frente também, o conceito de heurística da Londino se assemelha bastante ao da estratégia do Lacey. A diferença, talvez, é que a Londino trata essa heurística como presente ao longo do trabalho da atividade científica de forma homogênea, digamos assim, enquanto o Lacey está bastante preocupado em dividir em etapas e, a partir disso, identificar quais valores seriam relevantes ou não nos diferentes momentos, né? Isso é uma distinção, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, só um instantinho. Natália, vou fazer só uma observação aqui, na sua exposição, da questão das heurísticas, virtudes e valores. Quando você diz que virtudes, vamos dizer, virtudes ou valores, são propriedades ou qualidades de uma teoria, modelo ou hipótese, para mim soa estranho. Porque depois você vai falar de uma heurística, quer dizer, a heurística é um procedimento, né? É um modo de proceder, né? E, portanto, é um modo de ação. Assim como todo método, quando eu aplico um método, eu estou no plano da ação, não estou no plano da teoria. Então, para mim isso é uma coisa muito clara. Eu, por exemplo, para mim, os valores são as qualidades das ações. Tá certo? Pela ação de um indivíduo, eu percebo quais são os valores que ele preza. Pela ação do Bolsonaro, eu percebo quais são os valores que ele tem, que ele maximiza, certo? Porque os valores são qualidades dessas ações, tá certo? Fica esquisita a qualidade de uma teoria, né? Porque uma teoria é verdadeira ou falsa, né? Se você for instrumentalista, tá bom. Então, aí o instrumentalista reduz esse negócio para ação e aí ela é boa ou má, tá bom? Né? Muito bem, mas não sei, depois dá uma olhada melhor na Londino se não tem alguma coisa que ligue isso às ações, né? Tá? Porque, veja, a heurística é o quê? É um meio, uma ferramenta, um processo pragmático, é tudo ligado à ação. Né? A ação epistêmica, a ação de conhecer, né? A ação de avaliar uma teoria, tá certo? E não propriamente, né, uma propriedade da teoria, tá certo? Está ligado ao método. Né? Na atividade científica, heurísticas são constituídas de valores que cumprem um papel direcionador no momento em que se está tentando formular modelos, etc. Né? Quer dizer, é como lá na questão das estratégias, né?
A estratégia dirige, né? É uma direção da pesquisa, né? Quer dizer, é um modo de ação epistêmico, né? Sim, Bem, ela não faz um desenvolvimento muito grande em torno da própria noção de valor em nenhum desses dois artigos. Inclusive, ela trata como sinônimo de virtude sem muito assinalar quais seriam as diferenças significativas, né? Eu não sei se em outras obras dela talvez essa discussão vai um pouco mais além, mas realmente fica um pouco confuso. Para mim ficou um pouco confuso até a própria distinção de heurística para Londino, para mim não ficou muito claro. Quando eu aproximei um pouco mais ao conceito de estratégia do Lacey, ficou um pouco mais claro que talvez os valores tenham esse papel direcionador, mas ao mesmo tempo eles são também, na perspectiva dela, atributos. Eles são características, eles podem ser tidos como características das teorias. Então, uma teoria que tem mais novidade do que a outra, ela é preferível, porque eu valorizo mais a novidade nesse contexto. É um pouco como eu entendi. E a heurística é entendida mais como um direcionamento. Então, valores que garantem um direcionamento, num sentido principalmente dessa etapa de escolha de modelos, de teorias, de restrição. não seriam propriedades ou qualidades de uma teoria, mas é da ação que leva à teoria, certo? Sim, sim. Estão ligadas ao método, estão ligadas ao procedimento, né? Então, os valores, né? Ou as virtudes, vamos dizer, tá certo? Sim. Né? Sim. Não, faz todo sentido. Eu posso checar também, sim, enfim. Você pegar lá em Aristóteles a questão de virtudes, você vai perceber que é ação, né? Procura o caminho do meio na ação, não vai nem para um extremo nem para o outro, né? As famosas coisas do Aristóteles, né? Entre duas virtudes opostas, procura contrabalançar o meio. Mas no quê? Na ação moral. Ó. Então, esse é o ponto, né? Sim. Tá? Eu não sei se o Eliakim ou o Otto quer comentar, mas para mim tem esse ponto um pouco de ficar limitado dentro desses artigos mesmo que eu trabalhei. Eu me lembrou a noção de valor característico do McMullen, né? Porque o McMullen pensa, na verdade, o valor característico como sendo, de fato, uma, digamos assim, uma qualidade que eu espero que a teoria tenha. Nesse sentido, característico, porque é característico daquela que é teoria que eu espero que ela tenha aquela propriedade em expressão maior do que outra, né? E aí, se eu me entendi bem, isso vai depender, no caso da Longino, do objetivo que eu tenha, né? Que é a mesma coisa que o McMullen também defendia. Depende muito do objetivo do cientista. Mas no Lacey também está ligado aos objetivos. Sim. Mas o que eu percebi no caso da Longino que se diferencia do Lacey é que ela, na verdade, afirma o Lacey, pelo que eu entendo o Lacey, ele determina que há um conjunto ele diz lá, há um conjunto de valores cognitivos, né? Podem ser seguidos, eles são usados no momento da aceitabilidade da teoria. A Longino parece que torna a coisa um pouco mais obscura no sentido de dizer que mesmo esses valores de que depende a aceitabilidade da pesquisa, não é uma lista pronta, né? Não são aqueles lá que o Lacey pode envolver valores, pelo que eu entendi bem, que podem não ser os valores que têm a qualidade cognitiva, né? Dita que sejam constitutivos, né? Os valores cognitivos no Lacey, os valores cognitivos precisam ter um valor social. Ou seja, os valores cognitivos, eles não aparecem assim do nada. Eles são valores que estão incorporados nas instituições que praticam ciência. Para que os valores cognitivos funcionem efetivamente, nós precisamos dar um valor social às instituições que praticam a ciência. O valor da autonomia, ele é, por um lado, um valor cognitivo e, por outro lado, um valor social, certo? Nós assistimos isso no Brasil, quando o governo
abandonou a ciência, tá certo? E disse, esse troço aí não vale nada, tá certo? Não deu nenhum valor social para as universidades, para as instituições de pesquisa, etc. Com isso, destruiu o valor cognitivo. Isto é, o valor cognitivo ele depende do valor social. Certo? Eu tenho que valorizar socialmente a ciência para que ela possa efetivar os seus valores cognitivos. Se eu não valorizo socialmente, bom, então não tem mais autonomia, certo? Intervenho, digo, não, cloroquina, a ciência diz que cloroquina não serve para nada. Não tomo nem conhecimento. Isso significa o quê? Que eu liquidei o valor social que tem que ser dado como sustentação dos valores cognitivos. Entendeu? Esse imbricamento que é complicado, tá certo? Não é? Por isso, veja, também não se pode falar em dicotomia. Isso mostra que não tem uma dicotomia. Porque dicotomia seria os valores sociais e os valores cognitivos completamente separados, sem nenhuma relação. Não, é uma distinção, porque existem momentos que eu não sei se algo está funcionando ou como um valor social ou como um valor cognitivo. Ele pode estar imbricado uma coisa na outra. E frequentemente estão imbricados. Tá certo? Então, só para. Essa parte é muito central aqui da discussão. Né? Para continuar nessa discussão, assim, na minha leitura, identifiquei como se a heurística fosse o conjunto das virtudes, é um conjunto dessas virtudes. Então, pode ter uma heurística feminista que tem esse conjunto dessas virtudes feministas que ela vai elencando, e você teria um outro conjunto que seria uma heurística mais tradicional que tem esse conjunto de valores epistêmicos dentro do texto da Longino. Não sei se vocês acham. É que junto com o conceito de heurística, eu acho que também vem um significado do que são esses valores. Eu acho que não é simplesmente um conjunto de valores, mas o uso da palavra heurística indica o quanto a Longino concebe esses valores num sentido de direcionamento da pesquisa também, que até então não estava, talvez, esclarecido nas ideias dela. Por isso, essa semelhança com o conceito de estratégia, eu acho que acaba sendo um pouco maior do que os valores, do que simplesmente um conjunto de valores. Ele incorpora os valores, esses valores são determinantes para esse direcionamento, mas eu entendo que tem talvez algumas outras coisas envolvidas aí também. Foi mais ou menos assim que eu concebi, não sei se faz sentido. Não sei, eu diria assim, por exemplo, vamos lá, uma heurística explicativa. O que ela faz, então? Ela maximiza a explicação. E, portanto, maximiza o quê? A redução dos eventos particulares a leis gerais. Portanto, a determinação de leis gerais, leis universais, etc. Isso eu poderia ter uma heurística desse tipo, né? Tá certo? Assim como seria uma estratégia isso. Né? Qual é o objetivo? É explicar. Para explicar, eu preciso reduzir a leis gerais, a leis universais e assim por diante, ou a leis estatísticas, né? De alta probabilidade, parará, tá certo? Bom, então, isso seria uma heurística. Não é que a heurística é o valor, né? A heurística dá a ocasião do valor se manifestar. Não é? Se eu tenho uma heurística empírica, bom, na heurística empírica, eu vou procurar por teorias ou hipóteses de alta correspondência empírica. Né? Porque eu faço as observações para fazer corresponder a hipótese então, vamos dizer, uma heurística empírica, né? Maximiza lá o valor da correspondência empírica. Né? Seria mais ou menos isso, né? Quer dizer, aí ela pode aplicar nela, né? Quer dizer, você tem heurísticas que vão favorecer a emergência de novas hipóteses, né? Do novo, etc. Tá certo? Então, é assim que eu entendo também.
Tá certo? Então, busco por hipóteses que não são hipóteses tradicionais, são hipóteses alternativas, e insisto nas hipóteses alternativas, e insisto nas linhas alternativas de pesquisa, etc., para maximizar o quê? O valor da novidade. Então, a minha heurística é um método, né? Na verdade, é um procedimento, são maneiras pelas quais eu procedo para maximizar um determinado valor, tá certo? Né? Em vista de um objetivo que eu tenho, certo? Um aluno pergunta, posso ler a pergunta dele com relação a isso? Sim. O Tiago, mas uma heurística empírica se baseia em um valor empírico? Acho que ela fala nesse sentido, não? Ela procura maximizar aquele valor no que é produzido? Ele pergunta. Ao mesmo tempo, me parece que ela diz que as próprias teorias levam a determinadas heurísticas, não? Eu entendo que o que leva às heurísticas são os objetivos cognitivos. Isso. Se você pensar que, enfim, a observação pode ser carregada das próprias teorias, enfim, pode ter essa relação, mas eu vejo mais no primeiro sentido, né? As heurísticas são reflexo de um objetivo. Assim, se a gente for pensar nos termos do Lacey, né, a estratégia reflete o objetivo de pesquisa. É mais assim como eu concebo. Uhum. Bom, Tá. dou continuidade? Sim, sim. Okay. Bom. Então, quando o problema de se ter apenas um conjunto de valores compreendidos como científicos, ou uma heurística compreendida como científica, é que, ao servirem como os únicos guias do desenvolvimento da pesquisa, eles podem impedir investigações alternativas, né? Então, daí a importância dessas heurísticas ou de um conjunto de valores alternativos. Londino argumenta ainda que, a partir da crítica que alguns teóricos fazem... desculpa, essa parte eu já estou repetindo, mas é justamente isso, né? Ela usa a crítica que alguns autores fazem à tese da subdeterminação, de que ela não aconteceria exatamente dessa forma como a tese prevê, justamente porque as heurísticas já têm um papel diante desse momento, né, de escolha de teorias, de como proceder diante da própria subdeterminação, né, do fato de que correlação não significa causalidade. Já existe toda uma orientação, seja na busca pelas hipóteses, seja nos métodos envolvidos, que de alguma forma reproduzem uma determinada heurística, né? Então, a Longino traz o conceito... Só um instantinho aqui... do empirismo conceitual crítico, né? A validade que Londino atribui a um determinado conjunto de valores, portanto, é totalmente dependida do contexto, né? Como a gente viu, os valores tradicionais estariam associados a um contexto, os valores alternativos estariam associados a um outro contexto, orientado pelos objetivos cognitivos. É nesse sentido que ela busca atribuir o termo contextual ao empirismo, como dependente do contexto. O termo busca evidenciar o pano de fundo, as premissas de base de uma atividade empírica e das escolhas das teorias. Toda a argumentação aqui exposta permitiria supor que toda e qualquer perspectiva sobre um conjunto de conhecimentos é válida. Ainda mais se, como argumenta a autora, não há uma lista com valores puramente racionais, cognitivos, epistêmicos, para avaliação das teorias diante da tese da subdeterminação. Como o ideal da objetividade pode ser mantido partindo desses pressupostos? Então, nas palavras de Londino, abre aspas, os dados, medições, observações, resultados experimentais adquirem relevância evidencial para as hipóteses somente no contexto das suposições de fundo. Essas adquirem estabilidade e legitimidade através da sobrevivência à crítica. Natália, volta Esse? Para esse, porque você estava aqui, né? Sim. Uhum. A filósofa propõe, então, um procedimento democrático de discussão. Portanto, o contexto de justificação de uma teoria deve incluir não apenas a correspondência entre dados e as hipóteses, mas a crítica às suposições de fundo a partir de uma diversidade de perspectivas. Para Londino, o sujeito do conhecimento é a comunidade, não o indivíduo. Essa interação intersubjetiva pode ser compreendida como uma exigência metodológica,
que em boa medida já existe, mas que Longino define 4 características que precisam estar presentes nas estruturas discursivas e em uma comunidade de pesquisa. São essas características: o provimento de foros para a articulação da crítica, a compreensão da crítica ao invés da mera tolerância, ou seja, deve haver respostas e, em última instância, mudanças diante das críticas. Os padrões públicos aos quais são referidas as interações discursivas, ou seja, uma definição dos ideais normativos a partir dos quais a crítica sobre as teorias, hipóteses e métodos é feita, e a igualdade ou a igualdade moderada da autoridade intelectual para todos os membros da comunidade, ou seja, que não exclui determinados grupos da discussão, mas que pode considerar diferenças no nível de experiências entre os membros da comunidade, né? Então, as heurísticas configurariam, portanto, padrões comunitários públicos. Esse é outra ideia dentro da heurística da Longino. Elas serviriam tanto para restringir e orientar a escolha dos dados, das hipóteses, dos modelos, quanto para regular os diálogos dentro de cada comunidade científica. Ou seja, é um conceito bastante abrangente. Tudo isso sujeito também a influências de padrão e concepções externas, e operando em caráter provisório e em função das constantes interações discursivas críticas. Nessa perspectiva, o conhecimento é concebido como simultaneamente dinâmico e parcial. O pluralismo é o que caracteriza a visão epistemológica da Longino. Ela compreende que podem existir diferentes perspectivas orientadas pelo mesmo propósito de se alcançar a verdade. Isso significa que toda perspectiva é válida? Não, justamente porque elas devem estar sujeitas às interações intra e entre comunidades de pesquisa. Mas sim, na perspectiva de Longino, a sobrevivência crítica compreende um lugar confiável, objetivo, para o conhecimento obtido por uma comunidade orientada por um certo conjunto de valores, ou heurística. Se o puramente empírico não é suficiente para a avaliação de teorias, se a verdade não pode ser assegurada, em tese, em nenhuma teoria, e se diferentes valores conflitam, dependente dos objetivos perseguidos, deve haver um lugar legítimo para diferentes heurísticas operarem, uma espécie de objetividade pluralística. Então, vou aqui para as considerações finais, então, recorrendo um pouco à crítica do Leysen, mas também alguns pontos além disso, mas como eu disse, acho que essa discussão ela pode ser um pouquinho aprofundada mais na última aula, né? Então, são apenas alguns pontos breves sobre as ideias da Longino, até para a gente poder fomentar alguma discussão depois, né? Então, o Leysen desenvolve uma crítica tanto à equivalência que Longino supõe entre os valores tradicionais e os valores feministas, quanto aos argumentos que a autora utiliza para questionar a distinção, a dicotomia entre valores cognitivos e não cognitivos. Mas dicotomia é uma coisa, distinção é outra. Eu substituiria... Como sinônimo. A dicotomia Sim. É uma separação radical, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Você não teria... É a famosa distinção entre fato e valor dos positivistas. Sim. Os fatos são estabelecidos com métodos rigorosos, etc., e os valores é nada, o valor é subjetivo, é expressão de preferências individuais, subjetivas, etc. Tá certo? Então, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Agora, uma distinção, tudo bem, né? Porque uma distinção já não é tão forte, certo? Eu posso ter momentos em que os valores cognitivos e não cognitivos se relacionam, etc., etc., certo? Eu não acho que na Longino tenha ausência de distinção, porque ela fala em virtudes, elas falam em virtudes cognitivas, senão ela teria que falar só em virtudes morais, virtudes políticas, etc., e não cognitivas, se fosse, não é? Sim, sem dúvida ela reconhece que existem aspectos cognitivos nesses valores todos que estão sendo colocados, né? Principalmente nos dicionários. Ela reconhece que eles têm caráter cognitivo. Talvez sim, a melhor palavra seria questionar a dicotomia e não a distinção, mas é que nesse questionamento da dicotomia, me parece que ela não enxerga que determinado valor pode ser
puramente cognitivo, como talvez os autores como o McMullen e o Kuhn tentam alegar. Eu acho que esse que é o ponto, né? A intenção desses autores é falar esses valores são puramente cognitivos, apesar do uso deles estarem sujeitos a determinados aspectos do contexto, ter maior ou menor validade em alguns momentos, eles são cognitivos. E a Longino vai falar, eles são cognitivos, mas eles são não cognitivos ao mesmo tempo. Então, a própria distinção também fica um pouco ameaçada, eu entendo, nas ideias dela. Tá bom. Enfim. Ela é uma pragmatista, ela se refere muitas vezes ao pragmático, a contextos pragmáticos, etc. Então, você tem que buscar a crítica dela, a distinção, só poderia dizer, como diz aquele artigo do Lacey, existe uma distinção relevante entre valores cognitivos e não cognitivos, porque ela tem que mostrar que isso é relevante. Isto é, não existe nenhuma consequência pragmática de fazer a distinção. Né? Eu acho que exatamente isso. O Lacey vai negar, o Lacey vai dizer que existe uma diferença pragmática de fazer a distinção. Tá certo? E nisso ele se alinha a William James, a Dewey, etc., que dizem que tem que fazer a distinção. Porque, ao fazer toda a distinção, quando você faz uma distinção do ponto de vista pragmático, você tem que ver se a distinção faz alguma diferença. Se ela não fizer diferença nenhuma, ela é irrelevante. Mas se você, ao fazer a distinção, tem alguma diferença que você ilumina, bom, então, aí a distinção é interessante de fazer a distinção, certo? Eu acho que é exatamente isso. Inclusive, muitos dos argumentos que ela usa para questionar a universalidade dos valores cognitivos, né, que é uma das razões que ela usa para apagar essa distinção, ela fala eles não são universais. Esses argumentos já estão no McMullen, que reforça a existência dos valores cognitivos, né? Então, ela tende para esse outro lugar, porque existe algum grau aí de contextualidade nesses valores, não faz sentido distinguir. Ela usa esse argumento, mas eu acho que eu vou falar um pouco da crítica que o Lacey faz, a ausência dessa distinção, e que talvez pode esclarecer alguns pontos falhos justamente desse raciocínio dela, né? Então, o Lacey desenvolve uma crítica tanto à equivalência, que Longino supõe entre os valores tradicionais e os feministas, quanto aos argumentos que a autora utiliza para questionar a distinção ou a dicotomia entre valores cognitivos e não cognitivos. Podemos pensar o valor da novidade, por exemplo, como uma consequência inevitável da busca por teorias que apresentam correspondência entre as hipóteses e os dados nos mais altos padrões disponíveis, e não como um valor a ser perseguido por si no momento da avaliação e da escolha de teorias em disputa. O mesmo pode ser pensado da heterogeneidade ontológica. À medida que ela se manifesta em uma teoria e é suportada por análises estatísticas ou teóricas que evidenciam a relevância de se assumir uma maior diversidade em um certo conjunto de dados, outrora homogeneizados, ela pode elevar o grau de adequação empírica com relação a outras teorias, de forma que o valor em questão para avaliar as teorias em disputa não é o da heterogeneidade per se, mas o da adequação empírica. Também podemos pensar se, diante de duas teorias diferentes, empreitadas sob o objetivo cognitivo de revelar o gênero, né, sob os objetivos cognitivos feministas, ambas obtidas a partir do conjunto de valores presentes na heurística feminista da Longino, a avaliação e a escolha entre essas teorias pode vir a recorrer a valores como a simplicidade, a abrangência, a consistência interna, sem que esses valores comprometam necessariamente o objetivo em questão. Então, me parece, a partir dessa crítica do Lacey, que justamente o que esses valores que a Longino traz, que ela acaba chamando de heurística em algum momento, eles são aspectos, são valores que estão presentes na estratégia, principalmente, né? Então, na estratégia você poderia ter a ideia de uma novidade. Você poderia ter a novidade como um valor. Não, o que o Lacey vai questionar, a novidade seria um valor cognitivo legítimo no momento de avaliação das teorias. O Lacey vai argumentar que não é. A novidade ela seria uma consequência natural de uma busca por uma melhor adequação empírica
por exemplo, né? Então, portanto, compreender os valores de Longino como heurísticas, que no contexto das ideias do Lacey possuem alguma equivalência com a noção de estratégias de restrição e seleção dos dados, modelos e teorias, é mais adequado. Longino tende a tratar de maneira indistinta o momento de aplicação dos valores, e isso leva à impressão de que os eventuais aspectos sociais, ideológicos e políticos da adoção dos valores tradicionais se fazem presente em todos os momentos da atividade científica. Se pensarmos a heurística feminista de Longino como atuante apenas em determinados momentos, como no da adoção de uma estratégia de pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa, na disseminação dos resultados e na aplicação do conhecimento, a aplicação de cada um dos valores da heurística feminista certamente tem um lugar legítimo, mas haveria um momento, que Lacey denomina de avaliação cognitiva das teorias e das hipóteses, que, à exceção do valor da adequação empírica, os valores da Longino não deveriam tomar parte e deveriam recorrer à lista de valores cognitivos. Então, quanto ao questionamento da distinção entre valores cognitivos e não cognitivos, a ausência de uma universalidade, assim como o papel do contexto no julgamento da relevância entre os valores cognitivos, são proposições válidas, são críticas válidas, mas não necessariamente implicam que a distinção ou a dicotomia entre os dois tipos de valores seja invalidada, né? Essa é a crítica que o Lacey faz. Sim, de fato, enfim, o contexto é importante, eles não são necessariamente universais, mas isso não significa que não é necessária, que não faz sentido uma distinção entre esses dois tipos de valores. Então, a concepção de Lacey sobre os valores cognitivos não requer uma universalidade e reconhece o papel do contexto. Ele concebe os valores cognitivos como critérios decisivos apenas para o critério de aceitação das teorias. Eles exercem seu papel decisivo somente depois que as estratégias se desdobram e as posições prévias são tomadas em relação às teorias. Além disso, como os valores elencados por Longino não são todos propriamente cognitivos, não haveria uma equivalência epistêmica entre a sua lista e a lista de valores tradicionais, na concepção do Lacey. E como eu disse aqui também, de uma forma resumida essas ideias, acho que a gente pode retomar com mais clareza do que são esses conceitos para o Lacey também, de estratégia e qual o papel dos valores cognitivos na teoria do Lacey, mas, por enquanto, vou me limitar apenas a essa crítica, né? Então, para fechar, a argumentação de Longino é válida para evidenciar que na atividade científica os valores sociais, os valores políticos, morais, ideológicos, estéticos, certamente estão presentes e chegam a ter um papel não apenas inevitável, mas útil, conforme os objetivos de pesquisa. Porém, não em todos os momentos da atividade científica, a gente pode pensar. Portanto, o contexto também tem um papel relevante na atividade científica, e o pluralismo é uma consequência dos diferentes objetivos e dos valores sociais a eles alinhados. Dessa forma, a ideia de uma política do conhecimento, que prevê que existam interações entre os resultados obtidos a partir dos diferentes objetivos e heurísticas, também é um aspecto fundamental para que o ideal da objetividade seja mantido, mesmo quando fica evidente que a atividade científica é plural e dependente do contexto. É isso, pessoal. Acho que... Maravilha, Natália. Não sei se os meninos querem fazer algum comentário. Podemos começar a discussão. Uhum. O ruim desse negócio é que a gente não pode aplaudir. A gente colocando o som. Bom, são coisas bem pequenininhas, eu acho, mas pensei em comentar, né? Eu fiz 4 anotações aqui sobre o que a Natália expôs, né? A questão da diferença do volume do cérebro de homens e mulheres, eu fiquei pensando, algumas pessoas tidas como gênios historicamente tiveram o volume do cérebro medido para saber se são cérebros anormalmente grandes ou se são cérebros
medianos ou até pequenos? Você tem alguma informação sobre isso? Né? Eu não sei exatamente, mas o pouco que eu sei sobre as teorias que rondam em torno dessa questão é que elas evidenciam justamente que não existe uma correlação entre o tamanho do cérebro e o desempenho. Enfim, não existiriam razões neurológicas para que o tamanho do cérebro implicasse necessariamente em maior inteligência. E, enfim, tem outras questões de como você pode medir a inteligência de formas efetivas, né? O que é inteligência, enfim. É um problema de bastante complexidade nesse sentido. Mas o que eu sei até, inclusive, um dos pontos é que, assim, homens tipicamente têm o cérebro maior, em média. Mas se você relaciona isso em função da massa do corpo, você vê que eles não são maiores, eles tendem a ser iguais, e então a própria relevância desse fato já pode ser questionada a partir daí. Enfim, eu sou pouco familiarizada com esse tipo de pesquisa também, mas até onde eu sei é isso. Tá. Mas então, acho que poderia ser também um outro argumento, pegar pessoas tidas como gênio, ver se de fato elas têm cérebros muito grandes, né? Bom, uma coisa aí com relação à visibilidade ou invisibilidade, né, das mulheres na ciência, né? Teve uma professora que estava na banca do Thiago, que também está assistindo aqui, até tinha comentado com ela, esse fato de a gente colocar nas referências, por exemplo, nas referências de um texto, só o sobrenome e aí abreviar o resto. Como a gente acha que é tudo homem que está trabalhando, ou majoritariamente são homens, acaba escondendo mais as mulheres, né? Porque se a gente vê os nomes por extenso, a gente acaba... eu tenho tentado fazer isso, quando tem a escolha de colocar o nome por extenso ou não, colocar, né? Porque aí fica visível a participação das mulheres nas referências. Né? E aí, 2 comentários sobre quem trabalha em linguística, né? Sou professor de linguística, né? Com relação à novidade e à simplicidade, né? Em linguística, pelo menos, a impressão que eu tenho, assim, pelo menos em algumas áreas da linguística, se valoriza muito a novidade, mas a gente acaba ficando com, como diria o Cazuza, um museu de grandes novidades, né? Coisas que são apresentadas como novidade, mas daqui a 3, 5 anos já qual que é o valor daquilo, né? E da simplicidade também, um comentário que eu vejo falarem, umas teorias falando de outras dentro de linguística, né? Tem teorias que tentam usar um mecanismo para explicar tudo, ou quase tudo. E aí é dito assim, que para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Né? Então, isso de simplificar demais também não parece ser uma coisa positiva. Né? Daí a questão também do contexto e das estratégias e dos objetivos, me parece que é isso, o ideal da simplicidade em determinados contextos, ele tem sua relevância, e assim como o da novidade, mas... por si sós, eles não são... Isso é um fato, né? Assim, nenhum valor, talvez com exceção da adequação empírica, e que também tem todos os seus dilemas internos, né? Como que você consegue comparar diferentes teorias em nível de adequação empírica, quais são os padrões, os mais altos níveis de adequação empírica, enfim. Mas ainda assim, com exceção a esse valor, todos os outros ainda estão em algum lugar de disputa, né? E, enfim, acho que a própria ideia de uma política do conhecimento é de levar esse debate mais à frente, né? E a partir da interação, realmente resolver as menores discordâncias, no fim das contas. Né? Obrigado. Ia te perguntar também se a lista tradicional, quer dizer, isso já está pressuposto aqui, ela é adequada para todas as ciências. Né? Por exemplo, eu sempre me pergunto se o poder preditivo é adequado para qualquer uma das ciências linguísticas. Para algumas, talvez seja importante. Para outras propostas, o poder preditivo não é tão relevante assim, né?
Como o exemplo da simplicidade na própria física, se for pensar meteorologia, a gente ainda está falando de uma ciência exata, no fim das contas, não está falando de ciências humanas, nem de biológica, discutindo questões relacionadas a gênero, né? E, enfim, não é. Inclusive, em algumas linguísticas, o professor Paulo poderia me corrigir, quer dizer, algumas afirmações do tipo, isto aqui vai desaparecer, isto aqui provavelmente vai surgir isto aqui, muitas vezes não acontece nada disso, né? Quer dizer, muito pouco provável que a gente... É muito limitado o que a gente consegue fazer, né? Do ponto de vista do poder preditivo, né? E que para a física, digamos assim, é um valor, em geral, considerado muito importante. O Tiago também vai perguntar. Mas ele está ligado, no caso da física, está ligado à explicação. Sim. Né? Porque, por exemplo, vamos pegar a meteorologia. Eu não sei, a meteorologia, para nós, o que interessa na meteorologia é o alto poder preditivo. Exatamente. Eu quero saber qual vai ser a próxima chuva que vai criar inundação. E isso é fundamental. A partir do momento em que a meteorologia começou a fazer predições que são confiáveis, tá certo? Agora, eu não sei se tem uma correspondente explicação, porque tem aquele negócio, a massa intersuplical, mas o modelo é tão complexo que eu não sei se nós conseguimos explicar, mas a gente consegue prever. Né? Então, pode acontecer isso, você ter alta manifestação de um valor sem ter manifestação de outro. Né? Aí depende, como diz aí a Longino, também, claro, do contexto. Né? No contexto da meteorologia, tem que ter um alto valor preditivo, porque senão para que serve? Exatamente. Né? Tá certo? Se eu faço uma previsão, né, meteorológica que é baixa, não tem poder preditivo, bom, não vale a pena. Né? Então, aí o contexto também determina um pouco qual é o valor que vai ter que ser maximizado nesse negócio. Né? E que heurística eu vou ter que usar, ou que tipo de procedimentos. Né? Eu queria falar uma coisinha, desculpem, só para eu não me esquecer. Questão da novidade. Né? Eu acho assim, talvez, eu não sei, no modelo do Lacey, a questão não é tanto a novidade como são as alternativas. Não é? Porque quando você fala em novidade, ficaria parecendo assim que a gente teria que procurar algo novo, algo que não sabemos ainda, algo que temos que encontrar, tá certo? Quando, na verdade, em vista do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, etc., muitas vezes é alternativa a por exemplo, a um uso, não é, deletério de tecnologia para meio ambiente. E as alternativas são bem conhecidas, vamos dizer, só que não são exploradas, não são desenvolvidas, não se põe dinheiro para financiar, e etc. Né? Então, por exemplo, essa coisa de novidade alternativa, muitas vezes. Né? Quer dizer, eu imagino, mesmo em determinadas estratégias feministas, não é propriamente uma novidade, mas é uma alternativa que não foi explorada. Né? Só aqui, elucubrando um pouco, né? Para jogar um pouco essa questão de novidade com a ideia de alternativa. Né? A alternativa pode ser alguma coisa muito nova na pesquisa. Está lá, é uma possibilidade a ser explorada, mas que não foi explorada. A gente sabe por quê, por causa de interesses econômicos, políticos, muitas vezes, etc., não explora uma alternativa que está lá latente. Né? É o caso do agronegócio, agricultura transgênica, a agroecologia, por exemplo, né? que tem que ser mais explorado, tem um potencial, etc. Por isso, o Lacey explora muito isso, para explorar essa questão da alternativa, que eu acho que entraria um pouco aí como essa coisa da novidade, né? Sim. Novidade pode dar a impressão de que é algo desconectado, né? Sem uma referência, talvez. A ideia e, de certa forma, todas as teorias que foram listadas, elas têm como referência
outras teorias dominantes, né? Elas são alternativas a uma perspectiva dominante, né? Daria para entender dessa forma. É isso. Novidade não é necessariamente, né, novo paradigma, né, que vai causar uma revolução na ciência. Né? O Tiago vai perguntar. Eu não sei se o Paulo ia responder alguma coisa com relação ao que foi falado antes. Se for, acho que é melhor até ele falar primeiro. Pode falar, Tiago. Tiago. Tá, não, tranquilo. Então, tô até anotando, tem algumas coisas aqui. Uma das coisas que eu queria voltar era a questão que a Natália tinha comentado durante a apresentação até, da fertilidade versus aplicabilidade. Eu queria ouvir um pouco mais, até tem algumas coisas que eu fiquei pensando também, mas eu queria primeiro ouvir um pouco mais. Você falou que ia voltar. Enfim, a gente comentou que valeria a pena voltar nesse tema. Só aproveitando um pouco da conversa aí, tanto do Pablo quanto o que o Paulo estava falando e algumas coisas que todo mundo estava comentando, com relação a até essa questão de quando aplicar determinados valores, né, em diferentes momentos do processo científico. E a impressão que eu fiquei, eu não vi a apresentação do Lacey, eu não conheço praticamente nada do Lacey, então eu posso estar equivocado, mas é que ele acaba focando, principalmente no momento de escolha de teorias, vamos dizer, um momento depois que você já fez investigações, já produziu dados e tudo mais, basicamente a adequação empírica. O que eu fico pensando é quanto para Longino e para quem está tão focado no contexto, enquanto o contexto interage com várias partes do processo, a própria avaliação da adequação empírica não é em algum nível, para não dizer determinada, pelo menos influenciada pelos outros valores, seja porque o dado que você consegue, a observação que você faz, ela já é carregada de determinados valores, quanto porque como é que você vai avaliar essa adequação empírica pode ser diferente. E eu estava pensando isso até em termos... uma coisa que eu estou fazendo alguns paralelos, até com algumas coisas de epistemologia bayesiana. Se você pensar em termos estatísticos mesmo, uma das coisas que você acaba fazendo vendo quanto os seus dados estão, assim, pensando em modelos estatísticos mesmo, né? Quanto que seus dados seriam esperados segundo determinado modelo, você leva isso em consideração, e aí por meio da verossimilhança, e você vai levar em conta também uma série de coisas que está ali na priori, tem formas diferentes de colocar isso no priori e tal, e esse priori pode ser influenciado por valores, de alguma forma, tanto que tem uma discussão grande na epistemologia bayesiana se você deveria tentar usar o priori mais não informativo possível, tem diferentes formas de fazer isso que levam, às vezes, a resultados diferentes, ou se você deveria levar em conta resultados de outras pesquisas, ou se você deveria levar em conta uma coisa ou outra. Assim, se a gente passar isso do contexto estatístico para um contexto mais geral, a sua decisão de qual teoria tem uma melhor adequação empírica me parece que pode ser influenciada por o que você considera como mais válido, o que você considera que faz mais sentido do que veio antes, ou que não faz sentido do que veio antes. Então, eu acho que os outros valores acabam interagindo tanto com a adequação empírica, que isso talvez explique um pouco porque ela está jogando todos esses outros valores também em diversas partes do processo. Não é que não seja possível separar as partes do processo, mas eu acho que talvez ela esteja considerando que essas diferentes partes do processo são influenciadas por diferentes valores. E aí não daria para fazer essa separação. Não sei se não teria nenhuma validade ou nenhuma relevância, né, como o Pablo falou, em termos pragmáticos, talvez até tenha alguma, teria que investigar isso mais a fundo, mas talvez isso pelo menos mine um tanto a relevância de valores puramente cognitivos. Enfim, vou ficar com isso e aí eu convido a Natália mesmo a falar, mas quem quiser comentar sobre essa questão da fertilidade e aplicabilidade, que eu acho que tem uma discussão interessante aí. Tá, então, começando por esse ponto, só para retomar aqui o ponto, o que me incomodou foi tanto a oposição que a Longino faz desse valor da fertilidade aos valores pragmáticos, né, como a aplicabilidade, que vai numa linha do tipo, por que a ciência tem como ali um valor, uma valorização maior a teorias que, em alguma medida, vão promover outras pesquisas, ela não estaria tão preocupada em estar olhando para aspectos que poderiam envolver uma responsabilidade
ou uma utilidade daquela pesquisa que está sendo elaborada, eu não vejo como uma coisa necessariamente implica na outra, né? Você poderia ter uma pesquisa que é fértil e que, em alguma medida, ela está orientada, ela está pensada numa chave, talvez, de tecnociência ou de uma utilidade, igualmente, assim, não vejo como uma coisa anula a outra. E o outro ponto é que eu acho que a fertilidade, ela estaria presente nas teorias feministas também, ela poderia ser um valor... Você não precisa se opor a esse valor, você poderia incorporar, inclusive, esse valor nessa lista de valores feministas, porque eu acho que você poderia valorizar uma determinada teoria se ela for fértil dentro de uma discussão orientada por um objetivo feminista, na minha opinião. Esse que é o meu ponto. Assim, eu não entendo muito bem o porquê que a Londino opõe essas duas coisas e porquê que ela se opõe a esse valor da fertilidade. Esse que seria o meu ponto. Não sei se você quer fazer algum comentário antes. Posso, velho, se não for atrapalhar, só assim, faz muito sentido o que você está falando, eu só fico pensando e aí tentando defender um pouco a Longino, não sei nem se é exatamente defender, mas o que eu fico pensando, o Eliakim comentou ontem, quando ele falou também da fertilidade, que uma das coisas da fertilidade é produzir mais pesquisas, isso leva a mais bolsas, tá? Não sei o que. Então, de certa forma, uma das coisas está ligada à própria continuidade da atividade científica, em algum nível. Não só a isso, é claro, a gente espera que isso leve a mais descobertas, tudo, mas talvez seja uma questão, não de uma oposição direta, como ela está fazendo mesmo, eu acho que talvez essa oposição direta não faça sentido, mas dá para imaginar algumas situações em que, por exemplo, pesquisas para encontrar, sei lá, o gene da homossexualidade, por exemplo, levam a várias outras pesquisas. Você começa a procurar vários outros genes, você começa a procurar interações entre genes e uma série de outras coisas. Estou dando um exemplo, mas a gente poderia procurar várias outras, né? Enquanto isso, qual que é o efeito social, de fato, dessas pesquisas? Né? Quais são os reflexos sociais que isso tem? Quais são os reflexos em termos de aplicabilidade, tanto para aplicabilidade positiva quanto negativa, digamos, né? Então, eu acho que o que ela talvez esteja fazendo é fazendo uma priorização dos efeitos sociais em relação aos efeitos simplesmente de quanto a mais de investigação isso está permitindo, né? Que vai talvez um pouco contra a ideia do Lakatos, por exemplo, né? No sentido de que o que seria principalmente relevante, ou uma das coisas que seria principalmente relevante, seria estar abrindo novas portas de pesquisa. Né? Então, eu fico pensando que talvez a oposição que ela está fazendo é nesse sentido, e não é uma oposição direta, eu concordo com você, dá para ter as duas coisas, mas talvez dê também para ter só uma delas. E se for para priorizar uma coisa que é aplicável, mas não abre tantas pesquisas a mais, ou priorizar uma coisa que abre muitas pesquisas a mais, mas que pode não ter efeitos sociais relevantes, ou que pode ter efeitos sociais negativos, talvez o que ela esteja sugerindo aí é que, pelo menos para uma perspectiva feminista, e eu vou defender que para várias outras também, vale mais a pena pensar nos efeitos sociais. Essa, pelo menos, é a forma como eu estava vendo. Eu não sei se eu estou me perdendo um pouco aqui, mas me parece que talvez dê para pensar por aí. Só ia comentar isso antes de voltar. Não, eu acho que faz sentido se você for pensar numa priorização. Minha questão é o quanto necessariamente essa priorização seria necessária, mas, enfim, acho que sim, faz sentido em casos de uma priorização. Sim, esse não deveria ser o objetivo a ser perseguido, né? Mais do que uma proliferação, a responsabilidade deveria vir primeiro, né? Eu acho que seria mais ou menos esse é o ponto, né? Desculpa, só comentar. Eu acho que eu tinha até esquecido disso. Eu acho que talvez pensar em responsabilidade mais do que os outros dois, talvez seja até melhor em termos de heurística, digamos, ou de valor. Eu fiquei pensando se faria mais sentido usar o termo responsabilidade. Acho que sim, acho que sim. Acho que ajuda a esclarecer melhor. Mas quanto ao ponto, então, da adequação empírica do Lacey, deixa eu só tentar retomar. Você questionou uma certa... se o valor cognitivo, ele, no fim das contas, parece, né, principalmente a adequação empírica, a adequação empírica não está sujeita a diversos valores. Se você pensar até no formato do Lacey, em que você enxerga papel legítimo para os valores sociais nas primeiras etapas da pesquisa, né, no desenho da pesquisa, mas você não enxerga um valor legítimo do valor social nesse momento de análise, que seria o lugar da adequação empírica, eventualmente de outros valores cognitivos, você pode pensar que até lá
os valores sociais estão carregados, né? Então, assim, também questionar se o resultado disso, ele, por estar carregado dos valores, então, o resultado final, ele é objetivo, no fim das contas? No limite, você pode levar esse tipo de questionamento. Se ele está carregando valores desde o começo, ele é objetivo, no fim das contas? Eu não entendo do Lacey a ponto de conseguir argumentar em cima disso. Acho que talvez na nossa aula, na discussão, a gente pode tentar em algum momento falar disso, né? Assim, se ele responde de alguma maneira a esse tipo de crítica. Mas eu me limitaria realmente a isso. Eu sei que a discussão em cima da adequação empírica também é muito vasta, né? Justamente porque ela não ela também não é universal. Os níveis, né, de adequação empírica não são universais. É difícil você discutir também. É possível uma discussão dentro desse valor da adequação empírica também. Não sei se os meninos querem comentar. Eu queria... Rapidamente, a adequação empírica não é o único valor cognitivo, ela pode, em determinados momentos, não resolver nada. Por exemplo, entre Ptolomeu e Copérnico, a adequação empírica não serve, porque os dois têm a mesma adequação empírica. A resolução é em termos teóricos, é de outra ordem, é outro valor que intervém para decidir entre Ptolomeu e Copérnico, e não as experiências. Pelas experiências eu não consigo decidir, né? Porque as duas têm mais ou menos o mesmo grau de correspondência empírica, né? Então, são boas, por exemplo, para, vamos dizer, prever as eclipses lunares com boa precisão, tá certo? E assim por diante, né? As posições dos planetas, né? E tal. O problema é de outra ordem. Então, não é o único valor a adequabilidade, na adequação empírica. Há outros valores, depende das circunstâncias que eu tenho, né? Vamos dizer, do momento de pesquisa ou do problema que eu tenho em mãos, é isso. Se eu pudesse também continuar, isso o Pablo estava olhando para o momento da avaliação da teoria, mas se eu colocar como pegar a atividade científica inteira, desde a formulação da estratégia de pesquisa até a aplicação tecnológica do conhecimento científico, já pensando no Lacey, mas acho que a gente poderia trazer para o Longino também. Acho que tem algum ideal, para manter um ideal de objetividade, tem um ideal de abrangência do conhecimento. Então, se admite que certas estratégias de pesquisas ou certas heurísticas têm certas consequências políticas. Uma heurística, né, um conjunto específico de virtudes pode levar a certas consequências políticas. Bom, mas se a gente quer ter uma ideia de um conhecimento abrangente, precisa ser complementado por outras. Porque senão se a gente só parte do princípio que é um problema, talvez os valores cognitivos, na verdade, pressuponham valores sociais e pronto. Bom, aí a gente dinamita o ideal da objetividade e a gente cai num pós-modernismo translocado que o problema é só linguístico. E aí eu acho que não, a gente não pode cair nisso. Então, talvez esse caminho do meio, né, que de certo modo, são os nossos 3 autores aqui, né, começando pela Longino, estão tentando fornecer, né? Esse problema da adequação empírica é o problema que o Lacey nota, né, no texto do McMullen. O McMullen chega a afirmar, né, que, no fim das contas, o que determinará que um valor é cognitivo é se ele contribui para o ajuste entre a teoria e a observação. Então, é como se ele colocasse a adequação empírica no topo e interpretasse todos os valores a partir da adequação empírica. Hierarquizou, né? Ele hierarquizou. O Lacey, né, a gente vai discutir isso na última aula, mas o Lacey tem um momento aqui do livro dele que ele diz, né, que ele diz assim: eu esclareceria o sentido de adequação empírica e, consistentemente, grande parte da prática científica como algo que inclui explicitamente a notória preeminência das constatações obtidas em operações experimentais e de medida,
além de acrescentar o critério suplementar de restrição das teorias àquelas que empregam exclusivamente categorias materialistas, incluindo as categorias reducionistas. Então, do ponto de vista do Lacey, o que está por trás dessa preeminência da adequação empírica são justamente determinados tipos de estratégias de pesquisa, né? E o que o Lacey vai tentar mostrar é que isso depende de um objetivo da ciência e que é, em geral, o objetivo da ciência moderna, né? O sentido da argumentação do Lacey é mostrar que há um objetivo mais amplo que este e que inclui este objetivo da ciência moderna, né? Que é justamente o que o Otto falou, né? Depois nós vamos trabalhar isso mais a fundo, mas isso está no capítulo 2 aqui do volume 1 do Valores da Atividade Científica do Lacey, né? No fim das contas, o Lacey vai mostrar que o importante é o ideal de uma ciência abrangente. E que está por trás, muitas vezes, do discurso dos cientistas, mas que não é colocado na prática justamente pela restrição a estratégias materialistas de pesquisa. Se fosse pegar o gancho, de certo modo, esse argumento do Lacey resolve esse impasse que a Londino chega naquilo que a Natália notou desde o começo da apresentação. Ela tem que tentar opor a aplicabilidade às necessidades humanas à fertilidade. Esse impasse está se manifestando. Bom, se eu tenho, por um lado, certos valores sociais que eu quero prezar para a atividade científica, ao mesmo tempo, ela acaba meio que se tropeçando, porque ela quer manter o ideal da objetividade, mas ela acaba opondo, como se, a manifestação de certos valores cognitivos, como esse da fertilidade, pode prejudicar esses valores sociais que eu estou valorizando, né, e que se manifesta nessa virtude da aplicabilidade. Mas não, é possível combinar os dois um ideal mais amplo de uma abrangência do conhecimento, como ele aqui estava falando no Lacey, né? E que, do ponto de vista do Lacey, é importante, não vai ferir a objetividade da ciência. Eliakim, eu queria só o seguinte, acho que a gente poderia avisar para o pessoal que eu acho que é uma bela oportunidade. Nós temos 2 aulas, nós convidamos a Londino para visitar o grupo de pesquisa e tal, e ela veio através do Lacey e tal, né? E deu 2 aulas que estão gravadas no site da Ciência Estudia. Acho que depois a gente podia dar o link para o pessoal assistir as 2 aulas dela, que são 2 aulas sobre a tese da subdeterminação, e explicando por que a tese da subdeterminação dá margem a posições feministas. Exato. Né? Então, é legal porque é um centro da exposição, ela é muito clara, ela apresenta também os slides e tal, vai falar da tese, né, da versão da tese em Quine e Duane, tá certo? Essa versão da tese da subdeterminação e tal. Então, seria uma oportunidade para todo mundo que está lendo aí a Londino e tal, inclusive de ver a figura expondo, né, a teoria e tal, nessas 2 aulas muito bem gravadas e tal, né, com os slides, etc., que as pessoas podem usufruir. Nós vamos mandar, então, né? O Eliakim vai poder mandar, eu vou falar com o Ricardo, e o Eliakim vai mandar para vocês os links para aqueles que quiserem assistir às aulas, poderem acessar as aulas, tá? Perfeito, maravilha. Eu mando na lista de e-mail. Isso, pode. Eu já mandei também no chat, mas é bom enviar assim no e-mail. Acho que também tem o arquivo está muito bem organizado, não só da Londino, mas tem apresentações do próprio Lacey, enfim. Então, acho que é isso por hoje, né? Vamos já E aí, a próxima aula vai ser, na segunda, vai ser sobre o Philip Kitcher, e o Otto vai apresentá-la. Sim, eu vou estava escolhendo, né, estava lendo o livro inteiro do Kitcher, mas acho que eu vou fazer o recorte de qual capítulo
porque é meio dilatada a argumentação. Eu vou repassar qual capítulo para ler, para a gente discutir mais detidamente na aula, e vou tentar também fazer uma tradução, como você fez, né, Gui? E aí acho que torna acessível para todo mundo e também a discussão fica mais rica. Aí pretendo fazer isso quanto antes e envio por e-mail. Perfeito. E aí, na quarta que vem, será uma aula dedicada ao Rio Fleece. Vai ser às 15 horas também, gente? Às 15 horas. Às 15 horas. Tá certo. Obrigado. Eu agradeço a presença do professor Mariconda aqui, né? Eu vi também que a professora Maria Cecília, lá da Federal do ABC, estava aqui também, né? Não sei se ela ainda está. E, enfim, fiquei feliz com a presença deles. É isso aí, pessoal. Então, tchau, tchau. Boa semana. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.